Meu avô Ricardo era pescador. Nasceu e viveu numa Pissarras que não existe mais. Onde hoje os prédios espontam no horizonte da orla, era mato recortado por meia dúzia de casas de veranistas. Uma área quase desprezada. Era num pedaço dessa terra que ele, a esposa Liliosa e seus 9 filhos moravam. Numa casa de chão batido. O mar ficava na descida do morro, e era lá que todo dia ele desafiava as forças da natureza, a bordo do seu barco a remo. Era vida pobre, vida difícil. E quando ficou mais complicada, o álcool entrou na vida dele e abreviou a jornada. Ele pouco conheceu a mim e aos outros netos. Meu avô Ricardo morreu quando tinha apenas 54 anos. Décadas depois, eu quis entender melhor essa vida que depende do mar e dos seus humores. Entender como ela ainda persiste em tempos tão diferentes. Pissarras mudou. Virou cidade, virou turismo. Verticalizou. Mas os barcos ainda estão por aqui. Escondidos das praias, mas ancorados ao longo do rio Pissarras. Conversei com pescadores de várias gerações. Alguns conheceram meu avô. Outros vieram de outros lugares. Escolheram o mar. Cada um me contou uma história. Juntas, essas histórias formam um retrato do passado, presente e futuro. Um retrato de resistência, de amor, de luta e também de ameaças. Um retrato de incertezas. Tudo isso é vida de pescador. Eu quis começar pelo começo, pelas raízes, pela geração do meu avô, pelo tempo em que Pissarras era só mar, areia e algumas casas de madeira. Conversei com minha mãe, que lembrou do pai pescador. Ricardo de Borba era meu pai, pescador. Pescador, como diz antigamente, pescador forte. Fortes são aqueles pescadores que não tinha só uma canoa, tinha 2, 3. Entende? Então isso já era um pescador forte, que diziam. Naquele tempo era uma canoa de um pau só, né? Era remo, no muque, na puxa. O barco dele era de aquele Remo? remo. Depois que ele botou um a motor. Mas quando ele botou o motor já não pescava mais. Que ele tinha tido trombose ou sei lá, alguma doença assim. Entende? Já foi no final. Eram tempos de fartura no mar, o que não significava dinheiro no bolso. A maioria ainda pescava peixes, antes de o camarão se tornar o principal produto pesqueiro anos depois. Ele pescava tudo quanto era peixe, a única coisa que ele não pescava era camarão. Os camarão, às vezes, se ele botasse uma rede, vinha algum camarão, mas ele pescava mais era com anzol. Ele botava um monte de anzol, né? Depois ia puxando, ia vindo os peixes. Naquele tempo era de espinhelo que a gente pescava. Era só espinhelo, agora é só camarão, que eles vão comer só camarão. Né? Peixe matar 300 cruvinhas, 500 pescadinhas, cação viola, vocês nem conhecem o cação viola hoje, né? Era peixe assim, desse tamanho aqui. De 100, matava 100, 100 e pouco. Tinha fartura, de peixe tinha fartura muito.
Então nós vivíamos com aquilo, né? Quando para vender, eu vendia 13 cruvinas pelo R$1.000. Aí não tinha quem comprasse na praia, nós pegava todo peixe e ia pro sertão. Estava nas costas, ia no sertão trocava por batata, aipim, farinha, café, aí trazia para casa para se manter, né? Naquele tempo vivia só de peixe, farinha, dinheiro para comprar sal, açúcar e a querosene, que só usava isso. Numa realidade sem grandes oportunidades, as infâncias eram roubadas pelo mar. Não por crueldade, mas por necessidade ou pela falta de perspectiva melhor. Era o mar que dava o sustento, mas cobrava cedo. Filho de Abrão Neves, Zeca conheceu bem cedo seu lugar no mundo. E era no mar. Eu comecei a pescar com 13 anos. E era canoa a motor, mas era um motorzinho pequenininho. Mas eu ia sozinho pegar o camarão. Tá? Todo dia. 7 anos. Estava na mesa de camarão. Eu, minhas irmãs, minha mãe, meus irmãos. Tanto que os meus irmãos, eu, na época, tive que, uma época, sair do colégio para ajudar no camarão. Entendeu? Às vezes o meu pai queria que nós se formássemos, tanto que ele formou o último filho dele, o Zé, né, o professor Zé, ele se formou. Mas o camarão também, nós tivemos que ajudar muito meu pai, com a minha mãe, né? Tere, quando você olha um barco desse aqui, que lembranças te traz? A lembrança do meu pai chegando do mar, nós esperando ele em cima do trapicho, entendeu? É uma lembrança muito boa. E não, eu sei que não volta mais, mas eu tenho muita saudade dele, assim, dele chegando, dele... Quero meu almoço está pronto, tô chegando com fome. E via nós tudo com aquele sorriso dele, né? E hoje é saudade, né, dele. Daquele camarão, muito camarão para nós limpar. E eu às vezes vinha para cima do trapicho, rezava para Deus para ele não trazer tanto camarão. E no final ele trazia um monte de camarão. A gente era pequeno, né? E o camarão ia ficar para nós limpar. E saudade dele. A minha mãe também, esperando ele. Eu comecei na pesca, quando eu saí de Bombinhas, eu tinha 1 ano de vida. Eu e meus pais vieram para Itajaí e começamos a trabalhar no Itajaí. Eu comecei aos 6 anos de idade com meu pai. Ali que eu comecei a pesca, né? Estudava e no caso, às vezes, no final de semana eu pescaria com ele. Às vezes, sábado, domingo ele me levava para o mar. Aí eu comecei a ingressar na pesca. Mas já tive até São Sebastião, morei em Armação aqui em Itapocorói, né? E estamos aí até hoje, né? Na graça de Deus. Meu pai já se foi com 72 anos e hoje nós estamos encaminhando o que ele deixou, né? Há 38 anos. Desde os meus 16 anos. Não tem como por querer fazer outra coisa. Uma que até certa idade tu aprende tal coisa, depois não vira, né? Eu quis entender o que é de fato essa vida, a rotina, os desafios, os perigos da vida sobre uma embarcação muitas vezes impotente diante da fúria e dos imprevistos do mar. Queria saber o que o meu avô enfrentava, o que esses homens e mulheres enfrentam ainda hoje. O que terá passado pela cabeça de Ricardo quando, de uma vez só, perdeu 2 irmãos para o mar. Porque o mar ficou muito ruim, de repente veio uma onda muito grande. E daí eles foram pro fundo. Ele conseguiu sair lá de baixo e vir para cima e ficar em cima da canoa. E os outros não conseguiram, os outros 2. E nunca acharam o corpo. Eles sabiam nadar? Não sei também. Daí até que depois, no outro dia,
É que passou uma canoa de motor, né, de pesca, é que viu aquilo lá e que foi lá que pegou ele. Mas os outros dois não. E aí eu falei para ele, porque não era seu dia. Uma vez peguei um lá na Barra Velha que peguei lá às 10 horas, cheguei aqui 3 horas da manhã. Foi no pau. Foi no pau para chegar. Viemos vindo. Chegou a sair a quilha do barco embaixo. Aí estava em dois. Daí um vinha desgotando e o outro vinha dirigindo. Mas não adiantava andar muito também porque tinha vento, daí embaça, né? Fica batendo. Demorei muito tempo. O mar entrava na proa, saía na popa, né? Então nós já estava em perigo assim, que é para cair na água, que é para chegar na praia. Mas estava longe da praia. Aí nós ia conseguir, né? Mas talvez, porque nós era novo, né? Susto às vezes te leva com o tempo, né? É com uma vez uma trovoada forte, né? E a trovoada forte é perigoso no mar também, né? E às vezes também levamos muito susto com baleia aí, né? Uns anos passados agora foi com as baleias, né? Não porque ela é um bicho feroz, mas porque ela é um bicho muito enorme, grande, pesado, ela pode vir bater num barco e quebrar uma tábua, botar no fundo, né? Porque é um bicho pesado, né? Então, e o rastro mais assim é com tempestade, né? Trovada é perigoso. Já passei assim uns apertos aí já. Um aperto já bom. É assim, porque a trovada a gente não pode, eu digo assim, ó, se apavorar, né? Naquela hora tu tem que manter a calma e ver certamente o que tu vai fazer. Aí, então assim, na hora da trovada a gente aguenta na proa, em cima do vento. Se tu não conseguir aguentar em cima do vento, o motor não consiga romper, tu tem que jogar na popa, rapidamente. Tu joga para a popa, diminui o teu motor e deixa ele te levando. O vento vai te levando devagarzinho, só vai aguentando na popa. Porque a trovada é coisa de 5 minutos, 10 minutos, no máximo. Ela passou, fica tudo de novo, né? Uma mansidão. Tu faz a volta e vem embora. Mas é uma experiência da vida também, né? Porque o negócio é feio. Se deixar de lado, se bobear, embarca lá fora. Embora. A introdução de motores nas embarcações marcou uma mudança no cenário da pesca. Antes, nos tempos de meu avô, a praia era o ponto de partida para a atividade. Também era ali a colônia de pescadores. Depois, com os motores, o rio Pissarras passou a servir de acesso ao mar. Só que até as obras de retificação e desassoreamento da foz do rio, a partir dos anos 70, sair para o mar representava um desafio nos dias de maré baixa. Ali naquele tempo nós começamos na boca da barra ali, tinha que saltar do barco, da canoa, e tinha que cair na água para empurrar. Tinha que botar o remo embaixo, aqui, e pegava a bateria e empurrava. Porque a maré é muito seca. Aí tinha dia que a barra ficava mais um pouquinho para lá, tinha dia que ficava mais para cá, né? Cada dia ela fazia um canal. E a água era pelo joelho aqui, ó. Então o motor não conseguia ir. Aí nós tínhamos que ir na água para empurrar. Com a força da maré que vazava, nós ajudava a empurrar. Ó, essa é a nossa rede. Essa é a rede da pescadinha que eu falo pra ti, ó. Ela é baixinha, ó. Ela é baixinha, tá vendo? Ó. Aqui tem 8 redes, Luiz, aqui. 8 redes tem aqui. É 8 redes de 30 braças cada uma. Braça. 30 braças. Dá mais, dá 50 metros, né? Dá 50 metros cada uma. Aí essa poita ali é para poder dar peso, para poder puxar ela pro fundo. Aí tu vai andando com o barquinho devagarzinho, ela vai saindo. Aí quando tu acaba de esticar ela toda,
Aí vai uma poita mais pesada lá, aí tu sai puxando ela, tipo círculo assim, não tem? Aí tu faz um círculo, fecha ponta com ponta. Aí tu começa a puxar. Aí ele vai malhando o peixinho ali. Ó, e essa é a bandeirinha. Ó. Essa é a bandeirinha que vai. Ó. Essa aqui é a bandeirinha. As coisas mudaram desde o tempo do meu avô. A tecnologia chegou, a organização também. A colônia de pescadores ganhou espaço próprio com o apoio do Estado. Mas quanto melhoraram as condições de trabalho? Foi suficiente para incentivar as novas gerações? Melhorou bastante, né? Melhorou bastante, porque até a nossa rampa aqui, ó, quando nós puxávamos as embarcações, era lama, não era lama, hoje já é concreto, já tem os carrinhos, antigamente era o rolo, era outros que a gente puxava. Muito complicado, era bem, nesse ponto já melhorou bem, já ficou bem bom para os pescadores. Tem mais a melhorar, né? E a gente vamos correr atrás para sempre estar melhorando, né? Sempre estar melhorando. Eu que me criei já desde 6 anos na vida do mar, né? E para nós aqui, olha, a pesca para nós aqui, olha, tá de nota 10. Para mim é nota 10, né? Porque a gente, é como eu sempre falo para os pescadores, nós como colônia, né? Eu digo assim, hoje eu empresa de colônia, a gente tem que andar sempre de mão dada com a prefeitura. Porque uma colônia sozinha ela não consegue se manter. Nossa colônia é uma colônia que tem, acho que 70 afiliados. Então como é que uma colônia vai se manter com 70 afiliados pagando R$250 por ano? Né? Então se não for uma prefeitura nos ajudar a fazer um complexo daquele ali, né? As puxadas pra gente, né? Melhorar os carrinhos, né? Como fizemos outra rampa no outro lado. Então assim, ó, para nós foi uma maravilha, né? Para nós, olha, é inexplicável, né? Da ajuda que a prefeitura tem dado para nós. Filho de Zeca e neto de Abrão, Roberto é a 3ª geração dos Neves na pesca artesanal de Pissarras. Quando começou a pescar, motor e guincho já deixavam a rotina do pescador menos penosa. Sim, facilitou bastante. Porque no tempo que o meu pai pescava, era tudo manual, na mão, né? Pescava com 2 redes, mas não tinha guincho, puxava tudo na mão. Hoje não, hoje tem um guincho para puxar o equipamento do fundo do mar para cima, né? Devido com rede, com porta, isso tudo, o guincho faz essa função, né? E antigamente era no braço, né? Aí, além disso, tem que escolher o camarão tudo. Era bem complicado aí para quem trabalhava sozinho, né? Mas não tinha outro jeito, era obrigado, né? Era dessa forma. Motor, guincho, infraestrutura, pequenas revoluções. Mas a essência permanece: sair de madrugada, enfrentar o mar, voltar com sustento. A gente sai daqui às vezes 3 horas da manhã de casa, né? Como eu falei pra ti, eu dependo da maré, né? Ó, a maré de jeito que daí eu não passo com aquele bote lá, não. Com esse aqui eu trabalho, né? Mas eu geralmente trabalho mais com aquele. A raça de camarão é só aquele, né? Então assim, a gente sai 3 horas da manhã, às vezes 2 horas. A gente trabalha o dia todo. Aí chega lá, larga a rede, aí a gente arrasta às vezes 2 horas, puxa um arrasto, entendeu? Aí escolhe, gela tudo. Aí puxa o outro com mais 2 horas. Aí em média 5 arrastos por dia, 6 de 2 horas. Escolher aquilo tudo. Aí quando vem pra terra, embarca tudo novamente. É como tu vê lá, os tangões tem que ser fechado para frente, né? Tem um braço ali em cima, tem que baixar para poder passar na ponta. Tem que embarcar as portas, e as portas é embarcar tudo no guincho. Isso aí é embarcar tudo no guincho, ninguém coloca nada na mão. Porque hoje em dia é muito pesado, né? 80 e poucos quilos para embarcar na mão. Então é tudo no guincho, né? É como eu falei para ti, hoje em dia ajudou muito, o guincho ajudou muita gente aí. Olha, uma rotina bem esforçante, né? Porque a gente sai de madrugada para pescar. O meu horário de pesca é da 1 hora em diante. Saio 1 hora para pescar, 10 horas, 10 e meia eu estou voltando do mar, né? Para chegar aqui talvez meio-dia. Às vezes a gente pode ser que chegue mais tarde porque devido ao tempo, né? Sai daqui com o tempo bom e chega lá fora, às vezes o vento vira, né? Aí tu dificulta um pouco, né? Para voltar. Mas é tranquilo.
esse trajeto aí é todo dia, só que é meio cansativo, mas a gente vai levando, né? Não tem outro jeito. A vida de pescador pode ter melhorado. Um trabalho menos pesado, um retorno financeiro um pouco melhor. Mas será que é o suficiente? Por que então uma geração inteira está virando as costas para o mar? Olha, isso aí, Luiz, eu acho que de 100 pescador, eu, no meu ponto de vista, eu acho que se tiver, cara, 10 pela pesca, é muito. 10, não tem. Porque a gente conversa assim, eu não tenho mais por mim, a minha geração, meu pai ficou eu, né? Aí eu tenho uma filha, aí ela tem um filho, mas o neto, de vez em quando, tá aqui comigo, gosta assim, né? Mas vai saber se vai pra pesca, né? A gente, como diz outro, não vai dizer que não quer, e também a gente não vai dizer que não, né? Porque eu digo assim, por que não pode ensinar, né? Nunca se sabe, né? O dia de amanhã, né? O dia de amanhã se pertence a Deus. Mas assim, os pescadores, do modo geral, que eu tenho conversado, é difícil tu encontrar um pai que diz assim, ó, que queira o filho na pesca. Olha, é como eu te falei, né? Hoje, se não tiver outra opção de serviço, o camarada pega a pesca. Mas se tiver, eu não aconselhava, entendeu? Porque é só quem tá lá para ver como é que é a vida do pescador, né? Quem tá envolvido com a pesca, né? Porque não é aquilo tudo de facilidade que é. A gente acha que é fácil, mas não é. Mas tem bastante gente que não dá bola para nada, né? Tanto faz como tanto fez. Eles vão pescar e não querem nem saber se ganha ou não ganha. Tá no sangue, como diz, né? Entanto que o meu falecido avô tinha 30 e poucos netos, quase 40. Para a pesca foi só 2. Foi só eu e o meu falecido irmão. Na falta dos nativos, os de fora ocupam o espaço. A pesca avança entre um mar de contradições. Enquanto os locais abrem mão da tradição, os de fora aproveitam as oportunidades que outros lugares não oferecem. A Ponte Nova permitiu a entrada de embarcações maiores, inclusive esportivas. Barcos grandes pescando toneladas. Os pequenos vão encolhendo. Tá entrando gente de fora, assim, que não, por exemplo, não são filho de pescador, que tá acabando um pouco isso aí. E a gente quer, né, voltar de novo essa tradição, né, ele passa de pai para filho. Então, hoje em dia entra bastante gente de fora, né, e compra uma embarcação, aí, né, faz a documentação e vira pescador. E a gente está buscando para incentivando, né, os filhos para pesca, seguir os passos do pai, né. E a pesca de pissarras, tomara que voltasse. Porque nossos pescadores são desanimados. A gente fala com um, está desanimado. A gente fala com outro, desanimado. É muito, ó. Olha o tanto de barco que tem. Há 5 anos atrás não tinha assim, ó. Tinha 1 ou 2. Olha quantos, tudo de fora. Não tem nenhum daqui. De pissarras aqui, ó, não tem nenhum. Barra Velha, Itajuba, tudo Itajuba. Eles usam o canal aqui do rio para pescar na nossa praia, né? Nossa praia, nosso mar. Aumentou muito o número de embarcações, tanto dos que vivem da pesca como o turista, né? Hoje a pesca, eu acho que talvez virou um esporte, né? Um esporte, muito turista vem para nossa cidade hoje pescar. Então eles não querem mais pescar um peixinho ou outro para comer. Eles querem talvez até mais do que isso. Até alguns que eu já vi, eu já conheço, que eles pescar o peixe, parar na peixaria e vender, né? Então não é preciso essa forma, né? Porque geralmente quem não vive da pesca, ele tem outro ganho de outra renda, né? Então eu não acho certo os caras virem de fora pescar o nosso peixe e vender na peixaria, né? Se tanto, como diz o outro, está tirando a produção da boca de quem precisa, na verdade. Isso tudo vai diminuindo o número de peixe, né? Pescado. Não do camarão, do peixe, né?
Meu avô era católico. Para quem lida com uma potência da natureza como o mar, a fé em Deus é muitas vezes o último recurso. Por intercessão de São Pedro e de São Paulo, Deus Todo-Poderoso abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como em outros lugares, São Pedro virou o padroeiro dos pescadores. Em Pissarras, uma tradição resiste: a festa em devoção ao santo, a festa dos pescadores. Dia 29 de junho. Os que têm ou criaram raízes se lançam ao mar uma vez por ano, sem a expectativa de trazer peixe ou camarão. Partindo da colônia de pescadores, eles percorrem o canal do rio levando a imagem do santo. São Paulo faz companhia. Santidade nunca é demais quando o assunto é proteção. Eles atravessam a barra, seguem enfileirados pelo mar até a altura da igreja matriz. Rendem homenagem, pedem amparo para as horas difíceis e voltam. É um movimento de união, de exercício de uma fé. Eu acho que o homem tem que ter esse pensamento ligado a Deus. Porque a gente tem que ter, eu digo assim, um foco, né? Um foco naquilo ali. Claro, ligado ao serviço da gente, mas nosso pensamento tem que estar ligado em Deus. Porque tudo é por Ele, através dele, né? O ar que nós respiramos, né? A saúde que nos dá, né? A nossa visão, a nossa audição, tudo é por Deus. Então eu digo assim, a maioria do tempo é pensando nas coisas de Deus, né? Meu pensamento é assim. Temos a família, claro, a gente pensa na família, no sustento, mas tudo vem através de Deus, né? É isso que é meu pensamento. É isso aí, viva São Pedro, viva São Paulo! Essa posição de fé aí do povo celebrou hoje. Muito bonito, parabéns a todos vocês. A fé sustenta, mas não resolve tudo. O Estado oferece o subsídio para o defeso, mas o dinheiro é pouco e as exigências para trabalhar só aumentam. Agora, por exemplo, está em período de defeso, são 3 meses parado que a gente fica, né, recebendo um salário mínimo por mês para tu te manter naquele tempo que está proibida a pesca. Então é pouco, né? Um salário mínimo é pouco hoje para você manter uma família, né? Então eu acredito que em terra tenha mais opção de serviço que paga um salário bem melhor para você viver. O que mais vai acabar com a pesca artesanal são as leis, porque estão botando muito peixe em extinção. É como eu disse assim, ó, tem peixe que já está mais de 20 anos em extinção e tem abundância no mar. Eu acho que devido de liberar, né? De liberar. Mas estão cada vez botando mais peixe em extinção. Até agora estão querendo botar a corvina. A corvina é um peixe que dá em abundância, né? Estão querendo botar em extinção, entendeu? Proibir. Assim está virando polêmica, repercutindo em tudo quanto é lugar. Agora o Rio Grande também não quer deixar mais Santa Catarina trabalhar lá. Eu digo para a turma que a gente está entrando num funil. Lá em cima a boca é larga, mas nós vamos ter que passar naquele furinho lá embaixo. Eu acho que está ficando apertado para nós já, né? Então eu acho que o futuro, se não melhorar isso aí, não liberar mais um pouco dos peixes,
Eu creio que a pesca artesanal ela vai se acabar. Eu creio que ela se acaba. Pelo que o governo está fazendo, castigando o pescador artesanal, acho que vai se acabar. Porque é muita exigência deles. Né? O pescador artesanal é pegar um peixinho para comer, um pouquinho para vender, porque tem que comprar outras coisas, mas pelo jeito vai se acabar. Aliás, já está se acabando. É muita exigência, né? O meu barco ali é mais documentado do que um carro. Mais documentado do que um carro. Em geral, a pesca, ela automaticamente vai se acabar sozinha, entendeu? Porque se tu olhar, tu não vê mais ninguém novo. Tem um ali, mas a mentalidade deles é totalmente diferente do outro, entendeu? Então, se tu pegar assim, ó, 80, 100 pescador, tu vai achar 10 novos. Então o que vai acontecer? Vai se acabar. Os problemas de pissarras não são isolados, são sistêmicos, afetam toda a costa. A pesca artesanal hoje, ela está estacionada. Qual é o gargalo, o maior gargalo dessa pesca? É investimento, é crédito para recuperar as embarcações. Uma outra coisa que é o gargalo mesmo se chama comercialização. A comercialização do pescado é muito complicada. Nós temos que fazer urgentemente um entreposto de pescado onde os pescados capturados pela pesca artesanal eles sejam beneficiados para agregar valor. Então o pescador entrega o peixe maturo e quem ganha mais, a fatia maior, é o atravessador. Além disso, tem os estaleiros, né, que os governos também têm que incentivar para colocar os estaleiros para a recuperação de embarcação, porque é muito caro, porque a maioria do litoral catarinense não tem estaleiro. Então é tudo estaleiros de pessoas particulares que se torna caro a limpeza da embarcação, a reforma do casco de uma embarcação. Tá? Aí tu vê uma coisa que existia muito antes, descascadeira de camarão. Manual, sabe como é que eu tô falando? Sabe, né? Não está tendo mais, porque a gente não tem mais ninguém mais quer fazer isso, né? Qual foi a maior quantidade de camarão que vocês já limparam? Aqui? Na minha peixaria? Aqui? Sem mentira nenhuma, 3.000 quilos. Mas daí eu tinha mais funcionária, né? Tinha mais mulher com nós. Tinha uma equipe daí. Eu tinha uma equipe de 10 mulheres. Mas daí as salgas foram se acabando, né? Foram se acabando porque assim, daí depois não podia fazer mais nada, tinha que ter um monte de... tinha que ter bota branca, calça branca, tudo não certo, né? Daí não deu certo. Não deu certo, eu já fui desanimando daí. Muita exigência, né? Porque não tinha capacidade de ter aquilo tudo também. O defeso é necessário, ninguém discorda. Durante a trégua na pesca, Gildo faz botes de madeira. Mas ele acha mesmo que o defeso poderia ser mais flexível, mais dinâmico. Eu digo assim, ó, hoje nós temos 70 embarcações aqui, vamos supor, que arrastam o camarão. Dentro de um mês, se essas 70 não pescarem, já pensou, eu digo só as nossas, né, aqui. Imagina as de fora, né, toda, né. Então eu digo assim que eu concordo com o defeso. Só que a situação do pescador, tem pescador que sofre muito, né? Então eu acho que ele devia fazer o defeso intercalado. Eles fecharem o camarão 3 meses direto. Não, eles deviam fazer assim, ó, fechar um mês, entendeu? Fecha o mês a pesca do camarão. Ninguém mexe, ninguém bota a mão, né? Então quando chegar no outro mês, a Univale vem, eles fazem pesquisa, eu faço pesquisa com a Univale também. A Univale vem, entra no meu barco, e vamos lá fora fazer uns arrastos. Procurar o camarão, ver se tá bonito. Se tiver graúdo, nós vamos abrir a pesca. Não, o camarão tá bonito, graúdo. Vamos abrir a pesca. Vamos abrir a pesca. Nós já pagamos um mês, né? Abre a pesca. Então trabalhamos um mês.
Eles vêm de novo. O camarão ainda tá graúdo, deixa trabalhar. Quando o camarão ficar miúdo, eles vêm ali e fecham de novo, entendeu? Que é a época que nós vamos ficar no defesa de novo, para poder o camarão se criar. Porque o ciclo dele é rápido, ele é 21 dias. Ele demora de neném para ficar adulto. É rápido. Então eu digo assim, eu acho que os 3 meses é uma coisa que não adianta, ele não vai resolver porque o pessoal não respeita. Não tem. A competição externa também ameaça os pescadores nativos, cada vez em menor número. Hoje em Pissarras, vamos supor. Antigamente tinha 5, 6 pescadores ou 7 pescadores. Hoje tem quanto? Não de Pissarras, tudo de fora. Quando chega a abertura da pesca, vem gente de Santos, vem de Cananéia, vem tudo para nossa praia. Não dá 2 semanas ou 15 dias, pode perguntar para qualquer pescador. Não tem mais camarão em Pissarras. Não tem mais camarão. Porque essas baleeiras grandes, uma pequenininha não vai ter um suporte de uma grande, que uma mata 5 toneladas, enquanto o pescador mata 150. Então isso que mudou muito para o pescador hoje. Então uma baleeira pesca, vira 3, 4 dias, né, no mar. E o pescador, coitado, não pode virar. Virar uma noite, mas 2, 3 dias não vira. É isso que mudou. Então hoje o pescador tá bem, nosso pescador aqui está bem fraco. As drogas também entram na conta do futuro da pesca artesanal. Para Gildo, é a grande ameaça à continuidade da atividade. Porque o maior problema também hoje é muita droga, muita coisa, né, Luiz? A droga também acaba com o pescador, cara. É uma raça que ela se deixa se levar para esse lado, não tem, cara? Então eu acho que se não fosse tanto essas drogas aí, eu acho que teria mais pescador. Mas eu acho que daqui a 20 anos, cara, se tiver pescador, olha, eu acho que vai se, pra mim se acabar, né? Vai se acabar. Eu já tiro pelo muito pescador que a gente conversa, tem uns pescadores mais antigos, né? Tem muitos filhos que não querem mais saber do mar. Olha, aqui em Balneário Pissarras, eu vou falar pra ti, cara, da pesca hoje, né? Hoje, os que estão nativa hoje. 30 não, 70 sim, já nessa vida. 30 não, 70 já está nessa vida. Imagina daqui a 20 anos. Para mim o maior problema é isso aí. O maior problema. Porque aí, cara, eles não querem trabalhar, aí os que trabalham tudo alucinado, entendeu? Aí tu dá um barquinho desse que foi trabalhar, ó. Como diz a minha filha, o pai vai lá, o pai volta para trabalho, não dá problema nenhum. Mas se der para na mão deles, já vai voltar com um problema aqui, um problema ali, entendeu? Já vem com defeito, cara. Não, é tudo da loucura, não tem? Tudo da loucura. Eu ouvi muito pessimismo, muita reclamação. Alguns dizem que é hábito de pescador. Mas por detrás dessas falas, percebi algo mais forte. Ouvi homens e mulheres que reclamam porque amam, que denunciam porque querem permanecer. A queixa deles não é rendição, é resistência. Essa é a verdadeira força. Não está em negar as ameaças, está em continuar apesar delas. E que eu fiz a vida inteira, que eu gosto de fazer a vida inteira, realmente, limpar um camarão, descascar um camarão. Toda a vida eu gostei de limpar camarão e é o meu forte. Filha de pescador mesmo, porque a única que gosta de limpar camarão sou eu. Minha irmã mais velha também gosta. A pesca me proporcionou muita coisa, cara. Mas muita coisa. Durante essa minha vida. Meu Deus. Não tem nada a reclamar, cara. Eu quis essa profissão pra mim e eu tô levando até Deus sabe quando, né? Quando ele achar que é a hora que a gente não é pra pescar mais, a gente para. Eu gosto muito da pesca. Não tem coisa, pra mim não tem coisa melhor, né? Sei porque, às vezes eu digo pra turma assim, ó, cara, eu pego um carro pra Itajaí, cara, tu fica nesse trânsito parado aí, aquela agonia. Isso aqui não anda pouquinho, mas tu tens o marzão aberto pra tu viajar pra qualquer lado. Nada te impede, né? A não ser um vento, uma coisa assim, eu digo assim, né? Mas não tem trânsito, não tem trânsito. Você, por causa disso, a gente é acostumado nessa vida, que é uma paz lá fora, né? A gente é uma paz lá fora.
Todo dia, barcos deixam o canal do rio. Enfrentam a boca da barra. Desafiam o mar. Voltam com sustento. Ou tentam. Meu avô fazia isso. Zeca também. Hoje, Roberto faz isso. E Gildo, e Júlio, e muitos outros. Talvez a pesca artesanal realmente acabe. Talvez daqui a 20 anos não sobre nada. Mas talvez não. Porque é algo que as leis não conseguem regulamentar. É o amor que esses homens e mulheres sentem pela pesca. Porque não é só um meio de ganhar a vida. É um jeito de viver a vida. Meu avô Ricardo morreu aos 54 anos. Mal me conheceu. Perdeu irmãos para o mar e viveu pobre. Mas ele amava o mar, apesar de tudo. E enquanto lembrarmos dele, desses homens e mulheres do mar, essa história não morre. Enquanto houver alguém disposto a contar, a vida de pescador continua.